Jesus. Queridos, eu estou muito grato a Deus por um culto tão especial. Esse dia frio, Deus nos dá a oportunidade de receber pessoas que decidiram cuidar. E eu quero aqui deixar a vocês uma palavra que é muito importante. Todos nós temos um lugar para servir a Deus no reino. Se você acha que já está velho, ainda dá tempo. Se você acha que é muito novo, já passou da hora. É importante que nós queiramos fazer algo para o Senhor e que possamos realmente vivenciar o que Deus tem para nós. Entre muitas palavras, eu gostei do testemunho desta irmã de 70 anos, que perdeu tudo, a casa, a roupa, documento, móveis. Foi tudo levado pela lama, pela tragédia, mas eu vejo ali um verdadeiro cristão, que é otimista. A gente derruba uma caneca, quebra e perde o dia. A gente estraga uma roupa e briga com o marido, briga com o filho, espanca uma criança porque a criança quebrou um vaso. Mas o verdadeiro cristão, ele crê, ele tem esperança. E essa mulher me enche de alegria ouvir o seu testemunho. 70 anos, o marido com 70 anos, 2 filhos especiais, tudo para dar errado. Mas ela olha para esse capelão e diz: eu enganei o diabo. Isso é muito otimismo diante de uma tragédia. E ela diz que o diabo levou tudo que não prestava. Casa velha, móveis velhos, muita coisa que eu queria jogar fora. Você sabe o que é ser otimista? E ela termina a sua palavra dizendo: Deus vai me dar tudo novo. Aleluia, glória a Deus. Será que a gente não está mole demais? Ficando amargo, triste, agoniado, aperreado, diz o nordestino, por coisas. O bife que queimou. A gente está entrando em conflitos por nada. Isso me leva a entender que ser cristão é ser grato. Tudo que acontecer na minha vida, se Deus está no comando, lá na frente eu vou entender o porquê. Aleluia. Sai daqui hoje com a palavra. Deus tem um plano na sua vida e está cuidando dos detalhes. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: o Senhor Deus está cuidando dos detalhes. Glória a Jesus. Dito isso, eu quero convidá-los a pegar as suas Bíblias em suas mãos. O ambiente está muito gostoso, muito agradável. Eu quero ler a segunda carta do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, no seu capítulo de número 1. E nós vamos meditar no versículo 14. Eu creio que esta palavra chega ao coração de alguém de forma poderosa. Diz o texto assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Eu vou repetir: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Sente-se, por favor. Eu quero falar sobre o tema revelação de Deus. Se você puder repetir, diga comigo: revelação de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde a tecnologia, a ciência tem avançado e nós estamos vivendo num país em desenvolvimento onde nós percebemos que já não há muito mais pedreiro, carpinteiro, eletricista, servente de pedreiro já não acha mais. Alguns profissionais estão tentando de toda forma encontrar um açougueiro, um jardineiro. As fábricas de costura já não conseguem mais encontrar pessoas para trabalhar na fábrica de costura. Talvez vocês não percebam porque estão trabalhando, mas como eu lido com todos, nós estamos vivendo uma época no Brasil
que ninguém mais quer serviço pesado ou serviço braçal. E é natural, é o progresso, é as faculdades, é os estudos, é as possibilidades que abrem, e nós então selecionamos naturalmente os trabalhos. Isso é muito bom. Só que, à sua vez, nós estamos ficando muito naturais. Como naturais? Estamos vivenciando a vida como se a vida fosse só humana. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Tem muita coisa que se resolve com a inteligência, se resolve com o dinheiro, se resolve com organizações humanas. Mas há um lugar que não adianta ser capaz, não adianta ter dinheiro, não adianta buscar ajuda humana. Nós temos que entender que há um mundo espiritual, um mundo invisível, mas que é real, aonde Satanás atua e aonde Deus atua. Esse mundo espiritual, você tem que estar conectado com ele. Você tem que querer entender esse mundo espiritual. E por que eu escolhi o texto de 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 14? Porque aqui há uma revelação tão profunda que me assusta. O apóstolo Pedro está dizendo: chegou a hora de eu morrer. Esse tabernáculo vai cair. Ele está falando com a igreja dizendo: chegou a hora de eu partir, de eu deixar esta vida. E ele vai usar uma expressão: Jesus me revelou. Como seria essa revelação? Que intimidade é essa de ter tranquilidade, paz, segurança, porque chegou a hora de eu morrer? Eu vou embora. Ah, se você entendesse, quem alcança o nível de comunhão com Deus tem a paz e a alegria em qualquer momento. Ah, se você puder compartilhar com alguém cheio de Deus, no leito de morte, ele tem paz e segurança. Quando as coisas começam a dar problemas, como desta irmã de 70 anos, ela ainda entende que há um comando maior. Se você hoje ouvir a voz de Deus, você vai perceber que Deus ainda revela os seus mistérios, que Deus ainda fala com o seu povo, que Deus ainda trabalha para nos guardar e nos proteger. Temos que levantar e dizer: Deus, fala comigo, porque muitas vezes vai ser melhor não ir trabalhar naquele dia, porque Deus vai te livrar de alguma coisa. Mas precisamos voltar a ter sensibilidade espiritual. Começou tudo a dar errado, o ônibus que não veio, o metrô que atrasou, o carro que quase bateu, tá tudo muito... É hora de orar e dizer: Deus, o que está acontecendo? Porque o diabo só atua na minha fraqueza, porque ele está derrotado. Satanás perdeu, Satanás não tem força sobre a tua vida. Se você estiver conectado com Deus, Deus vai te guardar de toda a tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, haverá paz no seu lar, haverá segurança na tua casa, haverá providência de Deus, porque mesmo na hora da angústia, podemos ter paz, porque Deus entrará com providência. Aleluia, abra a tua boca e dê um brado de glória a Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que revela os seus mistérios, e não faz nada sem revelar aos seus servos. Eu quero fundamentar a minha argumentação convidando vocês a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ler lá no início de Atos dos Apóstolos. Eu quero crer que Deus tem aqui uma palavra a todos nós. É importante você tomar a Bíblia. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, está acontecendo a revelação de Jesus Cristo sobre o que vai acontecer, e a partir do capítulo de número 2, nós vamos vivenciar algo extraordinário. O que está acontecendo no capítulo de número 2? Jesus está cumprindo a promessa e derramando o seu Espírito Santo de forma extraordinária sobre os homens. E começa então a acontecer os milagres: cura, revelação, anjo vai trabalhar, vai aparecer manifestações espirituais inexplicáveis, porque nós temos no Antigo Testamento
a história de Daniel, a história de Moisés, temos os testemunhos da manifestação de Deus no livro de Juízes, mas no Novo Testamento há um grupo de cristãos que não acredita mais na manifestação daquilo que é santo, daquilo que é inexplicável aos olhos humanos. Mas se você puder abrir a Bíblia comigo, eu quero ler no capítulo de número 5, no capítulo de número 4, melhor. É muito importante você ver comigo. Capítulo de número 4, versículo de número 31, está escrito assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Esse fato é um fato sobrenatural, é alguma coisa não explicável pela ciência. Eles tendo orado, o chão balançou. Houve um movimento físico daquele lugar. Isso que aconteceu aqui repetiu-se algumas vezes na história desses últimos 2000 anos. Por que eu creio assim? Porque eu sou um homem que hei vivido experiências espirituais que não dá para entender. O testemunho dessa senhora lá da enchente diz que como se alguém arrancou e jogou lá do outro lado. Ou será que alguns de nós aqui podemos dizer que não temos uma história sequer de algo que aconteceu nos nossos dias inexplicável? Uma manifestação, um carro que saiu, uma bala que não pegou, uma manifestação tão grande, tão estranha, que nós podemos dizer, foi Deus. Por quê? Porque Deus ainda manifesta o seu poder sobre a face da terra. Você vai voltar para casa hoje dando glória a Deus e dizendo: eu sirvo a um Deus de revelações, a um Deus que fala, a um Deus que manifesta na sua vida de forma sobrenatural. Se você puder pegar a Bíblia no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 19 diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou para fora. Esta palavra é pouco pregada, mas foi uma madrugada diferente. Houve uma manifestação dos céus, rompendo com toda a estrutura militar, com toda a estrutura humana. São cadeias fortes. Quem conhece Roma sabe do que eu estou dizendo, mas essas cadeias não têm força suficiente para impedir a manifestação de Deus. Quando Deus quer se manifestar, Deus manda um anjo. Diga comigo: Deus mandou um anjo. Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado: você acredita que Deus ainda envia anjos na terra? Acontece ainda de Deus enviar anjos? Os anjos ainda se manifestam sobre as ordens de Deus ou não? Ainda acontecem manifestações sobrenaturais do mundo espiritual? É grande verdade que o diabo não quer que você saiba disso. É grande verdade que o inimigo está tentando deixar tudo como se fosse natural. Mas quem teme a Deus e crê em Jesus Cristo, sabe que Deus ainda movimenta os céus para fazer aquilo que Ele tem que fazer. Aleluia! Levante a tua mão direita para os céus. Levante a mão direita para os céus. O Senhor entrará com providência e você vai glorificar o seu Deus pela intervenção que Ele fará. Ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Acredite nisso. Aleluia. Eu quero que vocês continuem com a Bíblia aberta no capítulo 5, versículo de número 23. Dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos lá. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas a cadeia está fechada, os guardas estão lá, mas os homens desapareceram. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor visitou a cadeia e diz: vem comigo. Como é que eles passaram?
Qual foi a manifestação de Deus? Eu não sei explicar, mas o versículo de número 24 diz: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O que esses homens têm? O que esses homens são? O que esses homens podem? Porque Deus, quando quer honrar alguém, Ele honra de maneira tão extraordinária que as pessoas, aleluia, aleluia. Igreja do Senhor, volte a crer no Deus da revelação. Eu estou sentindo um movimento muito gostoso de Deus no meu coração, e lhes falo com autoridade nesta noite. Jesus está procurando os fiéis da terra. Jesus ainda quer mostrar a sua glória, e tem gente que vai olhar e vai dizer: só Deus para fazer uma coisa como essa. Aleluia. Eu estou crendo nesta manifestação. Eu quero abrir a Bíblia também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos perceber no versículo de número 26, quando tem essa terceira manifestação. Preste atenção no verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O anjo do Senhor se manifestou e falou. Não foi um profeta, não foi o dom de profecia, não foi um sonho, não foi alguém que orientou, mas a Bíblia diz que o céu se abriu, o anjo desceu e veio falar com Filipe. Esta é uma manifestação da revelação de Deus. Deus não depende de mim, não depende de você. Deus, quando quer fazer, Ele faz da maneira dele. Ele não vai usar você de uma maneira que você não queira. Nós somos os pregadores do Evangelho, porque o anjo não veio para pregar, mas o anjo veio para dizer a Filipe, sai daí, deixa esse povo alegre aí, deixa esse avivamento e vai para um lugar deserto, porque eu tenho algo para fazer. E quando Filipe sai na obediência à voz do anjo, queridos, de verdade, qual foi a sua experiência que foi revelação de Deus? Qual foi a sua experiência espiritual que você diz: foi Deus que fez? Ou perto de você? Se não aconteceu com você, aconteceu com seu pai, com a sua mãe, aconteceu com o seu marido, aconteceu com alguém que você conhece, porque você precisa voltar a crer no mundo espiritual, porque nós temos que crer que Deus ainda se manifesta, que Deus ainda fala, que Deus ainda traz orientação ao seu povo. Oh, aleluia! Oh, aleluia, que coisa mais gostosa é a presença de Deus. No capítulo de número 8 ainda, no versículo de número 39, escute isso. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Quem arrebatou Filipe? E fez o quê? Olha lá, e não ouviu mais o eunuco. E de repente, no versículo de número 40, Filipe se achou em Azoto. Essa cidade está praticamente na época 100 quilômetros da onde ele estava. Como é que foi isso? Me expliquem, vocês que são bons de Bíblia e são teólogos. Como é que se explica isso cientificamente? Foi um arrebatamento, que maneira? Como é que Deus o tomou? Foi pelo alto? Foi por baixo? Como Deus fez? Me explique. O senhor que é um mestre de teologia, eu não sei sinceramente qual foi a ação de Deus, mas eu sei que a palavra de Deus é a verdade, e que o anjo que apareceu mandou ir, mas depois Deus veio e tomou e levou aonde quis. Isso é manifestação do Deus eterno. Ele não poderia fazer 100 quilômetros a pé? Claro que poderia. Não poderia ter a própria carruagem do eunuco levado ele aonde Deus queria? Ele não poderia ter ido a cavalo? Mas não tenha dúvidas, Deus ainda manifesta a sua glória entre os homens e faz aquilo que é inexplicável. Coloque a mão em alguém, coloque a mão na perna, coloque a mão no ombro e diga: o seu Deus faz coisas inexplicáveis. Diga: o seu Deus faz coisas inexplicáveis. Você vai sair daqui dando glória a Deus e vai saber que Deus ainda revela e manifesta a sua glória entre os homens. Quando eu olho isso,
Eu pergunto, Deus, mas isso só aconteceu lá ou ainda acontece? Abra a Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 3. E indo o caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Diga comigo, um resplendor de luz do céu. Repita isso, um resplendor de luz do céu. Meus irmãos, nós estamos falando de uma luz mais forte do que o sol. Isso não aconteceu na noite, isso não aconteceu no escuro, mas no sol da Palestina, uma luz resplandeceu. E diz o texto bíblico que, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem falou aqui? Quem falou aqui? Jesus Cristo, ressurreto. Essa manifestação do próprio Cristo. Não é um anjo, não é um profeta, mas Jesus se manifestou. Ele ainda pode fazer isso. Se você ler a história de que Deus tem feito através desses 2000 anos. Se você pudesse buscar informações, você vai ouvir que em cada cidade, em cada país, em cada lugar deste mundo, há uma manifestação gloriosa de Deus. Nos dias atuais, Deus se revelando. Na África, na Rússia, na China comunista, na Índia com tantos ídolos, vez ou outra você ouve um testemunho de um muçulmano, de um budista, você ouve um testemunho de um crente que o Senhor Jesus se manifestou para que a glória dele fosse revelada aos homens. Saulo! É Jesus falando, irmãos. Abra a Bíblia, capítulo de número 9, versículo de número 10. E havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Quem é esse Senhor aqui? Jesus. E olha o que vai acontecer, verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita. Diga comigo, está dando um endereço. Pergunta à casa de Judas, está dando o nome de quem mora lá. E por um homem de Tarso, chamado Saulo. Percebe que ele deu um endereço, o nome de quem mora, com quem ele vai falar e o que ele está fazendo. Ele vai estar orando. Esta é a revelação de Deus sobre a vida dos homens. Nós precisamos crer que Deus ainda se manifesta e revela aquilo que Ele quer. É isso que Pedro está dizendo. Ele me apareceu e me revelou que muito em breve esse tabernáculo vai cair. Olha para quem está do seu lado e diga no ouvido dele: o seu Deus ainda fala. Ele ainda se manifesta de maneira extraordinária. Eu vejo o texto e creio no texto. Se nós analisarmos, você vai ver Jesus falando com Saulo, depois falando com Ananias e dando detalhes. Sempre haverá uma maneira de alguém dizer: mas isso acabou, isso cessou. Mas abra a Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Havia um homem que não conhecia as Sagradas Escrituras, mas no versículo de número 8, você vai ouvir assim: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas da terra, o qual havia de todos os animais quádrupes, répteis da terra e do céu. Eu estou lendo o capítulo de número 10, versículo de número 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Este Senhor é que é o segredo. Ele sabe que é Deus, ele conhece a voz do seu Senhor, mas Deus está se manifestando para dizer a ele o que aconteceu lá atrás. Eu mandei um anjo visitar Cornélio, e o anjo foi até onde estava Cornélio, e ele está te aguardando, e vai chegar 3 homens aí. Acompanhe esses homens, meus irmãos.
Nós precisamos voltar a crer no sobrenatural. Nós precisamos crer que Deus ainda busca lá na boca, Deus ainda busca lá no meio dos marginais. Levante a mão, porque haverá um mover de Deus sobre a família de alguém que está aqui orando. A oração pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou orar. Quem puder fechar os olhos, feche os olhos, porque eu vou clamar agora para que Deus entre com providência e haja um mover muito grande nos céus, para que aqueles que podem crer vivenciem uma experiência espiritual maior. Deus de revelação, ouça a minha voz agora, e em nome de Jesus Cristo eu quero pedir, fale, Senhor, com aqueles que se distanciaram, aqueles que voltaram às drogas, bebida, prostituição, aonde tem um pródigo, Senhor, aonde tem alguém distante, eu quero que tu visite agora, envie o teu Espírito, envie anjos, ó Deus, esta mãe que ora, esta mulher que clama, ouça a oração do teu povo agora e responda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, responda. Abra a tua boca glorificando a Deus. O Deus que eu sirvo é um Deus de revelações, é um Deus de profecia, é um Deus de visões, é um Deus de sonhos. O Deus que eu sirvo é um Deus que atende o clamor do seu povo. Fique em pé dando glória a Deus. Eu queria continuar lendo com vocês muitas outras passagens bíblicas de Atos dos Apóstolos, mas eu quero que cada pessoa que está nesse ambiente, se possível em temor e reverência a este orador e ao Deus dos céus, a qual estou falando em nome dele, feche os olhos, por favor, e diga comigo: meu Deus ainda fala com seus filhos através de sonhos, visões, conselhos, na oração, da profecia e de revelações extraordinárias. Aleluia. O meu Deus ainda se manifesta para trazer direção. Oh, Deus dos céus, ainda fala com a sua igreja e com a sua noiva, através da sua palavra pregada, através da leitura das suas sagradas escrituras, através dos estudos da sua palavra. Eu sei que Deus traz direção, que você possa receber revelações de Deus e direção de Deus para a tua vida. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Até quando você vai viver uma vida natural, uma vida como qualquer outro? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você é salvo na pessoa de Jesus Cristo, você foi comprado pelo sangue, o sangue de Jesus. Foi derramado para te resgatar das mãos do inferno. Você não está mais escravo, você é livre, você tem acesso aos céus. Eu estou me recordando das palavras do Senhor Deus a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, abra a tua boca e dê um brado de glória a Deus. Se você consegue ser realmente uma pessoa que deseja ouvir Deus, Deus vai se manifestar e vai falar contigo. Abra os olhos e olhe para mim. Como Deus vai falar contigo? De uma maneira que você compreenda.
Deus vai preparar situações e pessoas. O que você precisa é desejar, é querer, é acreditar. Haverá a direção de Deus, haverá uma luz dos céus. Deus vai usar alguém, e você vai ver que a palavra é de Deus para você. Deus vai se manifestar. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Vocês estão sentindo o movimento de Deus entre nós? Há algo acontecendo aqui. O Senhor ainda está procurando a igreja que está pronta a viver uma vida espiritual. Reúna a tua família e ore na sua casa. Reúna a tua família e busque a face do Senhor. E acredite, o Deus que você serve é um Deus de revelações. Aleluia. Eu quero fazer a última oração para nós irmos para casa. Mas eu quero que alguém aqui que quer voltar para a casa do Senhor hoje, fazer um novo pacto com Deus, tome essa decisão agora. Tem alguém que quer voltar a servir a Jesus? Se você quiser, levante a tua mão direita e eu vou orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus, aceitando Ele como Salvador? Se você quiser, essa é a sua oportunidade. Levanta a mão e diga: eu quero. Aleluia. Se tem alguém que quer hoje voltar para a casa do Pai, essa é a sua oportunidade. A igreja ora: salva Jesus. Aonde está a primeira pessoa que nessa noite está sentindo o movimento de Deus dentro do seu coração? O Senhor quer transformar a sua história. Se você quiser hoje, eu quero orar pela tua vida. Onde está a primeira pessoa? Levante a mão e diga: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Tem alguém? Se não tem, eu vou orar por vocês. Eu queria de coração que Deus desse a vocês condições de entender o quanto é lindo viver a vida de comunhão íntima com Deus. Feche os olhos. Eterno Deus e eterno Pai, os nossos filhos precisam ter uma experiência mais profunda contigo. Senhor, meu Deus, os teus filhos precisam a perceber a tua glória, a tua presença. Revela-se, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui nesse dia tão especial, lhe pedindo: Senhor, confirma esta palavra com sinais e maravilhas. E aonde tem alguém que deseja ouvir a tua voz de maneira especial, fala com ele, fala conosco, continue operando aqui entre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Sente, por favor, dando glória a Deus. Pastor Eliseu Júnior está me recordando que antes de ir para casa nós vamos tirar uma oferta missionária. Eu quero que você entregue a sua oferta, e com certeza, se isso que você viu, ouviu, aleluia, falou o seu coração, vamos ajudar os nossos missionários. Eu estou crendo que a Assembleia de Deus em Taboão da Serra vai se tornar uma igreja missionária. Uma igreja que coopera, que ajuda o trabalho missionário. Estamos vivendo milagres extraordinários. Não sei se os irmãos perceberam, mas ali na frente, no pátio da igreja, chegou todo o porcelanato para nós trocarmos esse piso aqui na galeria, e é muita coisa. Eu creio que Deus começou a fazer um grande movimento na reforma do templo, e eu quero crer que cada irmão pode nos ajudar a fazer esta grande obra. Esta oferta não é para o piso, não é para pagar o terreno, essa oferta é para a obra missionária. Se você quer ajudar aqueles que estão trabalhando no campo, pega a sua oferta e tenho certeza que Deus vai te honrar. Feche os olhos. Eterno Deus e eterno Pai,
nós queremos neste momento entregar as nossas ofertas para a obra missionária, Senhor. Que Tu possas receber esta oferta, para que todos aqueles, ó Deus, que contribuírem, possam receber de Ti, Senhor, a retribuição. Que Tu possas trazer, meu Deus, uma grande colheita àqueles que estão plantando na obra missionária. Nós consagramos essas ofertas, Senhor, para a obra Tua, para o Teu reino. Receba a oferta do Teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Começando aqui pelo altar, que é o exemplo da igreja. Enquanto os irmãos estão